É, agora deu certo. Melhorou? Sim. Rafael, obrigada de você ter aceitado o convite. Não, o prazer foi meu. Prazer é Tudo meu, bom? né? Como é que tá aí nossa Montreal? Montreal tá, depois do pane, para quem não sabe, a gente teve um leve pane aqui de energia, né? Mas agora tá tudo certo. Passou. É, aqui não chegou não, graças a Deus a gente não teve, pelo menos aqui em Quebec, na cidade de Quebec não chegou não. Foi mais tranquilo. Que bom, que bom. Aqui a gente teve realmente, assim, 24 horas e você vê a sua dependência no celular, né? Porque aí você fica sem eletricidade, você não tem aquecimento, não tem fogo, não tem comunicação. Mas, enfim, passou. Não, a gente é totalmente dependente da eletricidade, né? Infelizmente. Mas fazer o quê? Bom, vamos lá para o nosso tema, que hoje a gente tem aqui muitos pontos para tratar. Faz muito tempo que eu quero falar disso com você. Para começo assim, de conversa, assim, queria dar uma introduzida sobre você. Faz quanto tempo que você trabalha já como consultor de imigração, Rafael? Com a licença desde o final de 2019, mas com imigração, com trabalho desde, quer dizer, antes eu só fazia conteúdo, né? Publicava conteúdo, mas eu tinha parceria com um consultor regulamentado, que eu fazia junto com ele, né? Ele fazia os processos, mas eu também ajudava. Assim, se for colocar tudo mesmo, desde que eu comecei a produzir conteúdo, desde 2009, né? Então, faz muito tempo já que eu mexo com imigração, mas com a licença mesmo no final de 2019. Legal. Sei, você produz bastante conteúdo. E assim, para quem está entrando e está vendo isso, sabe que Quebec e Canadá, toda hora a gente tem um monte de notícia nova, né? Toda hora está em mudança. É bem orgânico o processo de visto, Sim, é bem... assim, tem que mudar, né? As coisas mudam, então o governo tem que correr atrás também, né? Mas assim, questão, já que a gente vai falar de visto de estudo, é uma coisa que não mudou muito não, né? Faz muito tempo que é praticamente o mesmo formato, praticamente as mesmas documentações, né? Então, se tem uma coisa que eu vejo que é contínua, são os vistos de estudo, né? Tem novidade, assim, né? O college, já teve aquele negócio do Quebec ano passado, aquela correria, mas assim, a aplicação mesmo de visto de estudo em si não mudou nada. Entendi. Ela é bem constante. Bom, e pra gente começar, a questão do perfil do candidato, né? Eu até tive algumas perguntas aqui que o pessoal fica bem preocupado se está com um perfil legal para poder aplicar, se tem que melhorar. Então, assim, alguns pontos. O primeiro, eu acho que a gente podia começar, seria o financeiro, que é vital, né? Quanto que precisa de dinheiro para poder vir pro Canadá como visto de estudante? Olha, isso vai depender de alguns fatores, né? Depende do tamanho da família, depende também do valor do college, né? A conta certinha você precisa ter o valor do primeiro ano do curso, né? Aí vai variar, porque tem curso de 6 mil e tem curso de 25 mil. Então, a pessoa tem que adaptar a segunda o valor do curso, né? Então, você tem que ter o primeiro ano inteiro o valor, né? Mas aí, o tamanho da família. Se for uma pessoa apenas, essa parte é complicada porque tem a tabela do Quebec e tem a tabela do resto do Canadá, né? Apesar de que os oficiais de São Paulo só estão usando a tabela geral, mesmo para quem vem estudar no Quebec, né? Eu sei disso através de ATIPs, né? Notes que eu vi que mesmo quem estava no Quebec, os oficiais, já vi 3 ou 4 que os oficiais estavam considerando o valor geral mesmo. Mas enfim, eu vou falar as duas tabelas porque é o que na teoria é para ser válido, né? Então, quem está indo para qualquer província, exceto Quebec, precisa do valor de um ano de curso, mais 10 mil se a pessoa for solteira, mais 14 mil
se forem 2 pessoas, e mais 3 mil para cada pessoa adicional que for na aplicação. Por exemplo, um casal com filho é 17 mil, com 2 filhos, 20 mil, com 3 filhos, 23 mil, e assim sucessivamente. Uma mãe e um filho é 14 mil, né? Esses 4 mil não é do cônjuge, geralmente a gente fala que é do cônjuge, mas é do primeiro membro da família. Se for uma mãe solteira, vai ser ela ou o pai solteiro, sei lá, vai ser 14 mil. Então é 10 mil para o estudante, isso é fixo, 4 mil para o primeiro membro da família, que geralmente é o cônjuge, mas pode ser, como eu falei, um filho, e 3 mil adicionais para cada pessoa. Né? Isso eu sei decorado porque é redondinho. Do Quebec eu vou ter que ver aqui no site, peraí só um instante, porque é quebrado, eu dei o número quebrado. Né? Então, não é só você não, mas não já dá para dar uma base, é muito próximo o do Canadá e do Quebec, né? Não é muito diferente. O do Quebec, ó, eu já estou aqui com a tabelinha do Quebec. Se a pessoa for para o Quebec, ela precisa do primeiro ano de curso, né? Isso é fixo, independente da província. E aí, a primeira pessoa, 13.134, 2 pessoas acima de 18 anos, né? Então geralmente é o casal, nesse caso, 19.264, 2 pessoas acima de 18 e uma abaixo, ou seja, um casal com filho, 21.579, e um casal com 2 filhos, 23.290, né? Para que esses números quebrados? Mas enfim. Esse é o valor mínimo, né? Só que recomenda-se que a pessoa tenha mais, né? Sempre mais do que o valor mínimo, porque se você tiver ali na risca, né? Tem várias coisas que podem afetar a sua aplicação, desde o dólar, né? O dólar, sei lá, um ministro fala uma besteira qualquer, o dólar sobe 10, 20 centavos. E aí você já não está mais dentro. Se você estava ali no limite, você já está abaixo do limite, né? E se esse é um fator, mas também não só esse, né? O oficial pode, eu já vi acontecer, né, de oficiais negarem o visto. A pessoa tinha um valor mínimo, não foi o dólar que atrapalhou ela, mas o oficial dizer assim, não vejo porque uma pessoa ia pegar todas as economias da família e jogar num curso desse, né? Porque é todo o dinheiro que a pessoa tem, assim. Então, se você precisa de 30 mil, você tem 30 mil, ok, você passou lá no teste de RCC, mas o oficial pode achar que ele não entende porque uma pessoa faria isso, né? Mas, enfim, então, o recomendado é você ter o mínimo, mais pelo menos 20% a 30%, tá? Então, vou resumir tudo que eu falei, né? Porque eu falei muitos números e tal, o pessoal vai ficar com dor de cabeça aí desse monte de número. Pega o valor do seu college, soma com o tamanho da sua família e acrescenta 20% a 30%. É o valor que você tem que ter, certo? Tá? Depois eu vou postar lá nos meus stories e até vou marcar você e vou postar lá o link da tabela, né, do site oficial com a tabela. Tem essa tabelinha, tá? Não precisem decorar o que eu acabei de falar, não. Tem no site do RCC, eu vou colocar o link para vocês ao final, certo? Esse é o dinheiro que você tem que ter, mas aí como apresentar esse dinheiro aí é que é a parte mais complicada. Mas pode falar, que eu já falei demais. Não, imagina, também. O que você falou não tem em nenhum lugar, essa formuleta aí, né? Primeiro ano do college, mais o primeiro ano de sustento da família, que é de acordo com a tabela. Se for Quebec, é uma tabela à parte, porque aqui é um país à parte. E mais uns 30%, 40% de gordurinha, porque a gente tem o dólar que flutua e a gente tem que convencer, né? Vamos colocar assim, o oficial de imigração de que não tá tão justo ali o dinheiro, né? Não tá, que você não tá jogando todas as economias da família. Já vi gente aprovado com mínimo, obviamente. O consulado de São Paulo não é do canadense que fica em São Paulo. É um pouquinho mais, não vou dizer que é liberal, mas é um pouquinho mais de boa com isso, né? Diferente de alguns outros consulados pelo mundo afora. Mas eu não recomendo aplicar com um valor justo, né? O ideal, se a pessoa puder, o ideal mesmo, não é obrigatório, mas o ideal é a pessoa ter o dinheiro dos 2 anos de curso, do curso inteiro, né? Se ela for fazer um curso de 2 anos, obviamente, mais o valor necessário de acordo com o tamanho da família. Aí esse é o ideal, porque é difícil, nenhum oficial vai negar dizendo que você não tem dinheiro suficiente se você tiver com esse valor, né?
ele pode negar por outros motivos, né? Foi mal apresentado, ele não entendeu de onde é que veio esse dinheiro, que a gente vai até falar disso também. Mas por causa do valor, é praticamente impossível, que ele não pode negar vendo que está com esse valor inteiro aí à disposição da pessoa, do aplicante, né? Entendi. Sobre formas de apresentar esse dinheiro, tirando o porquinho que você mostra ali, que já tem as moedinhas certinhas, que outras formas a gente tem para apresentar dinheiro? Olha, o ideal, né, é a pessoa ter o dinheiro em conta, né, bancária, ou pode ser investimentos, mas desde que seja líquido, né, ou seja, que a pessoa possa sacar a qualquer momento, né, CDB, sei lá, alguns fundos de investimentos, enfim, aí depende de cada investimento. Tem investimentos que são líquidos, tem investimentos que não são líquidos, né, e a pessoa apresentar 3 meses de extrato bancário, certo? Esse é o que o consulado de São Paulo pede. 3 meses. Então, o mais simples é a pessoa ter esse dinheiro na conta por 3 meses e pronto, não vai ter dor de cabeça. Só que aí parece que o pessoal gosta de complicar, entendeu? Aí na hora quando vai chegando perto da aplicação, começa a mexer no dinheiro, joga o dinheiro para cá, joga o dinheiro para lá. Não, eu já vi de tudo, né? Então, eu já vi gente com extrato que 6 meses o extrato é bem linear. O dinheiro lá, sei lá, a pessoa tinha 150 mil reais, não mexeu no dinheiro, faltando uns 10 dias para aplicação, aí entrou dinheiro não sei o que, não sei para onde, foi para aí. Então, deixa, né? Tenta deixar, quando estiver perto de aplicar, não mexe, né? Pelo menos uns 3, 4 meses, deixa o dinheirinho quietinho lá, certo? É o ideal. Obviamente acontece, né? Acontece, sei lá, a pessoa recebeu um dinheiro ou teve que gastar um dinheiro, tudo bem, não tem problema. Mas aí você tem que explicar. A maior causa de negação de vistos por dinheiro, a pessoa às vezes até tem o dinheiro, né? Mas às vezes não, na maioria dos casos a pessoa tem o dinheiro, mas ela ou ela não soube apresentar, né, para explicar para o oficial onde estava o dinheiro, né? Ou ela não explicou transações grandes na conta, né? Isso sempre não, mas geralmente faz o visto ser negado, né? Eu vou explicar, vou dar um exemplo para as pessoas que estão assistindo entenderem. Você tem lá, sei lá, 150 mil na sua conta. Aí de repente entra 50 mil na sua conta. E você tem que mandar o extrato, né? O oficial vai ver entrando esses 50 mil. E você não explica de onde é que veio esse dinheiro. Não só explicar, mas demonstrar com documentos. Sei lá, foi uma doação de um pai, não sei, vender o carro. Não tem problema se você vender o carro, né? Porém, você tem que mostrar, né, o documento de compra e venda, né, mostrar o documento do carro, que você tinha um carro e vendeu, aí manda o documento, né, e o comprovante de compra e venda, certo? Isso é um exemplo. Outro exemplo, eu tive um cliente que ele recebeu seguro-desemprego, né, seguro-desemprego não, desculpa, participação nos lucros, né, que foi um valor grande, mas podia ser de seguro-desemprego também, mas porque eu tô lembrando desse caso específico. Ele recebeu a participação do lucro, foi tipo assim, 30 mil reais. E aí, aí tinha lá na conta dele, eu disse, vamos ter que mostrar, né? O oficial vai querer saber de onde diabo é que veio esses 30 mil reais. Aí pegou o documento da empresa mostrando o olerite que tinha lá, né? Aparecendo, participação no lucro, 30 mil reais. Então, foi aprovado sem problema. Agora, se a pessoa manda sem mostrar para o cliente não, desculpa, o oficial, aí... não vou dizer que é fatalmente, mas grandes chances de ser o visto ser reprovado. E o oficial, na cartinha, ele vai dizer que foi por falta de dinheiro. Inclusive, eu tive um caso agora, né? Que eu tive... Até falei lá nos stories, acho que foi umas 2 semanas atrás, um casal que eles aplicaram sozinho, né? Não posso dizer nomes aqui, mas um casal que eles aplicaram sozinho ano passado. Eles tinham dinheiro sobrando, foi negado, né? E eles ficaram sem entender, a gente pediu, aí eles me procuraram, eu falei, vamos pedir a TIPS, né, que é para você ver o que o oficial escreveu no sistema, porque quando eles negam, eles emitem uma carta que não fala nada, né, tipo assim, o oficial fala assim, não vejo que você pode, não acredito que você pode se bancar no Canadá, e a pessoa tem dinheiro, ela fica, como assim, né, e aí quando a gente pede o extrato, a TIPS, né, que são as notas que o oficial entra no sistema, que você só tem acesso se pedir através de uma TIPS. Aí tinha lá dizendo, o oficial falou, não entendi de onde é que esse dinheiro apareceu, esse dinheiro dessa pessoa veio, né?
Então, aí eu falei, gente, vamos fazer uma cartinha agora, vamos fazer uma tabelinha, né, com os valores, bonitinho, com as páginas, ó, o extrato está na página tal, explicar tudo direitinho, e graças a Deus foi aprovado, sem muito problema. Vou dar outro exemplo real, que isso foi em 2021, eu acho, se eu não me engano, mas foi bem interessante. O cara aplicou, ele tinha mais de 500 mil na conta e foi negado por falta de fundos, né? E aí ele, como assim? Ele aplicou com um Ghost aí do Brasil, né? Que é esse povo que cobra para fazer, eles nem podem cobrar, mas enfim. E aí ele me procurou, né? E eu falei, vamos pedir a TIPS, pedindo a TIPS, e lá na TIPS estava escrito, né? Não entendi, o oficial escreveu, vi quantias suntuosas entrando na conta dele e não entendi de onde é que veio esse dinheiro. Ele tinha vendido a casa, né? 300 mil reais, e os 300 mil reais entrando, o cara tava pagando, o comprador tava pagando, tipo, todo mês dava 50 mil, não sei, não lembro. Uhum. E o oficial via aquele dinheiro entrando, ele não entendeu nada, obviamente, né? E ele negou, ele não sabe do que é aquilo. Eu falei pra ele, cara, tu só... E ele não quis dizer que tinha vendido a casa, porque ele tinha medo, vai faltar vínculos com o Brasil, blá, blá, blá. Eu disse, não, cara, tu tem que mostrar. Aí a gente pegou o contrato de compra e venda da casa, né, aplicamos, mostrando que era o dinheiro da casa, mostramos comprovante de transferência, etc. E deu certo, né? Não fizemos mais nada, não mudamos mais nada na aplicação. Ou seja, foi um erro, né? Assim, não vou dizer besta, mas um erro inocente. Que se tivesse mandado o contrato de compra e venda da casa, tinha resolvido, né? Uhum. Mas as pessoas às vezes esquecem disso. Então, repetindo, né? Primeiro, organize essa parte financeira, que é uma das coisas que mais faz negar visto, é a parte financeira. São duas coisas, né? Escolha do curso. Aliás, tem 3 coisas que você tem que ter cuidado quando vai mandar um visto de estudo, né? A gente está falando da financeira agora, mas é a financeira, a escolha do curso e os vínculos, né? Que a gente vai falar já mais sobre isso. Mas finalizando a parte financeira, né? Para a gente poder pular para os outros assuntos, organize, né, faça uma organização, né? Como assim, Rafael? Faz uma tabelinha, diz, ó, tá aqui de tal página até tal página é o extrato do banco, sei lá, Santander. De tal página até página é o extrato do Banco do Brasil, ou do CDB, não sei da onde. Né? Faça uma coisa organizada para o oficial. Eu também já fiz uma aplicação que tinha sido negado e a pessoa tinha dinheiro, só que estava tudo mal organizado. E acho que o oficial nem viu, tinha um extrato da pessoa lá no final de um arquivo que não tinha nada a ver, da esposa, né? E o oficial, não sei se o oficial não viu, né? Tudo bem, a pessoa podia ter pedido a reconsideração e ter dito, ó, eu mandei, tá? Podia estar desorganizado, mas o arquivo estava lá. Mas enfim, a gente acabou aplicando de novo, dessa vez não mudamos nada, mesmo dinheiro, mesmas contas, só fizemos uma coisa, a pessoa aplicou sozinha, né? Por isso que provavelmente não teve essa sacada. E aí a gente organizou a tabelinha, mas não mudamos nada, mesmo curso, mesmo dinheiro, mesmo valor, mesma conta, e deu certo. Foi só organização. Tá? Então você que vai aplicar sozinho, que está assistindo aí, organize, faça as coisas organizadas, né? Apresente de uma maneira que o oficial vai entender fácil onde está cada coisa, né? E assim eu tenho quase certeza que não vai dar problema, né? Pode dar problema em outras coisas, mas se você tiver o dinheiro mínimo a mais, né, um pouco a mais do que o mínimo, e você organizar direitinho e explicar entradas suntuosas, qualquer coisa, passou de 10 mil, explica, né, assim, até menos, sei lá, mas assim, eu gosto de explicar qualquer coisa que passe de 10 mil, né, e aí você pode, você explica como, Rafael, explicar, escreve numa linha dizendo, ó, esse dinheiro o dinheiro que entrou no dia tal é relativo a não sei o que, e o documento está anexado na página tal. Pronto, o oficial já vai saber, isso aqui foi uma venda de um carro. Pronto, ele vai ver lá o comprovante de venda do carro, ele não vai se estressar, ele vai acreditar e acabou, né? Certo? Então, acho que é isso, né? Mas se tiver mais alguma pergunta sobre a parte financeira, pode perguntar que eu respondo. Eu fui anotando aqui uma bem interessante sobre sponsor, que a gente não chegou a falar, né? Porque os pais, às vezes avô, às vezes me perguntam se tio, se amigo, então eu queria só que você desse uma pincelada aí. Quem pode ser o sponsor do estudante? E, enfim, como Olha, isso, né? Quem pode ser, qualquer pessoa pode ser, né? Mas o oficial não é trouxa, certo? Ele não vai acreditar que um amigo vai pegar e disponibilizar para você. Depende dos casos, né? Mas, assim,
sei lá, dois amigos que cresceram juntos, gente que foi criada pela mesma mãe, mas não é irmão de sangue. Sim. É praticamente um irmão. Então, tirando as exceções, que são poucas, existem casos de pessoas que foram criadas por uma mulher, que não, né, se vê como irmão, mas não tem o mesmo sangue. Mas, enfim, tirando casos bem específicos, o oficial não vai acreditar que meu melhor amigo tem 100 mil reais, ele tá me dando aqui, pra eu fazer o que eu quiser. Não vai, não existe isso, né? Não tem amigo assim, certo? Então, o ideal é que seja, como eu falei, qualquer pessoa pode ser, né? Mas o ideal é que seja pai, mãe ou avós. E irmãos também, irmãos até também, porque tem um laço de sangue que o oficial vai acreditar, né? Por exemplo, minha irmã, tem uma irmã, Tatiane, né? Ela não tá assistindo aqui, mas um beijo aí pra minha irmã, Tatiane. Se ela quiser vir estudar aqui no Canadá, eu vou ajudar ela, entendeu? Então, se ela precisar eu tiver sobrando, eu ajudo. E o oficial vai acreditar. Um irmão ajuda uma irmã. Um pai ajuda um filho. Um avô ajuda um neto. Né? Agora, um amigo, tio, depende, porque tem tio que é quase como pai, como mãe. Enfim, tem um bom senso, né? Eu vou botar o meu amigo, vou botar o meu, sei lá, o meu colega. Teve um cara que queria botar o colega de trabalho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, colega de trabalho, né? Não existe isso, certo? O oficial não vai acreditar, certo? Mas a resposta é qualquer pessoa. Agora tem que explicar. Se for uma pessoa que é estranha que eu digo assim, que não é parente de sangue, né, do núcleo familiar, tem que explicar por que raios essa pessoa tá te dando esse dinheiro, né? Certo? Então, se você explicar direitinho, eu tive o caso agora, foi aprovado. Eu não posso citar nomes, mas, enfim, foi recente, foi no final do ano passado. Uma amiga de infância, eles dois cresceram na favela, uma história lindíssima, né? Os dois se deram de bem, graças a Deus. Só que um estava melhor do que o outro. Ela tinha 400 mil reais na conta e ela doou 100 mil para esse cara, né, fazer o college no Canadá. Caramba. E ela disse, ó, a gente veio da favela e esse é um sonho dele, eu quero ver meu amigo vencer na vida, mais do que ele já venceu, etc, né? Uma história lindíssima. E o oficial aceitou, mas o dinheiro foi transferido, né? Ela não disse assim, eu vou disponibilizar. Ela fez. Ela mostrou. Ela transferiu. Eu até tô falando isso para entrar nesse assunto. Se você quer usar, por exemplo, tô vendo aí um cunhado, o pessoal falando do cunhado aí. Se você quer usar um cunhado, um tio, peça para ele transferir o dinheiro para você, que aí já não é mais sponsor, é doador, né? O dinheiro tá com você, certo? E aí o oficial vai contar como seu dinheiro. Aí faz uma carta de doação, né? A pessoa dizendo, estou doando X mil para o fulano de tal, usar do jeito que ele quiser, né? Não é empréstimo, é doação, o dinheiro é dele, não tem mais nenhum tipo de propriedade sobre esse dinheiro, blá blá blá. O oficial vai acreditar, porque o dinheiro está na sua conta, certo? Então, para pessoas que não sejam do núcleo familiar, eu sempre recomendo doação, que foi o caso que eu falei dessa moça que doou por esse rapaz, né? Ela pegou 100 mil e transferiu para ele. E graças a Deus, inclusive, ela acabou, umas 2 semanas atrás, ela recebeu o convite do Express Center, né? Então os dois vão, se Deus quiser, serem residentes permanentes do Canadá, né? Das favelas de Salvador para a residência permanente. Então, finalizando esse assunto de sponsorship, de sponsor, se for pais, avós, irmãos, pode fazer a carta dizendo que a pessoa vai disponibilizar aquele dinheiro, porque o oficial vai acreditar, pais, avós, irmãos, etc. Se for uma pessoa que sai desse núcleo, eu já gosto que faça a doação. Não tem uma fórmula, né? Tem gente que faz sponsor de amigo, de cunhado. Eu já gosto de doação. Se essa pessoa realmente está disposta a te ajudar, peça para ela transferir o dinheiro para você, né? Que aí o oficial vai acreditar 100% que o dinheiro está na sua conta. Tá? Então é isso que eu recomendo quando as pessoas vão aplicar. É só para finalização, porque tem uma pergunta, posso ter quantos sponsors? Quantos você quiser, tá? Não tem limite, mas eu também, outra coisa que eu recomendo é que você não, se possível, né, não use todo o dinheiro vindo de sponsor. É bom você ter uma parte do dinheiro e o sponsor só complementar, isso é o ideal. Tirando pessoas muito novas, né? A pessoa que acabou de começar na vida, a pessoa tá, sei lá, acabou de se formar, ela não vai ter dinheiro. Então o oficial não vai estar esperando que uma pessoa de 20, 21, 22, 23 anos, ela tenha 150 mil reais. Não existe isso, né? O oficial sabe. Então aí pode usar os pais sem problema, o dinheiro inteiro ele não vai se importar. Agora uma pessoa que já tá com 35, 40 anos, usando o dinheiro inteiro de outras pessoas, não é que vai ser negado, mas não é o ideal, não é o que eu recomendo. Certo? Mais uma
dúvida aqui que eu achei interessante. Alguém falou se trazer pet, cachorro, enfim, gato, isso vai alterar na hora de contabilizar? Não altera em nada. No oficial não precisa nem saber que você vai trazer. Não precisa saber, não é porque você está escondendo, não é porque realmente não tem Ele não necessidade. Não tem necessidade nenhuma de falar que vai levar gato, cachorro. Então o valor não se altera, não. E se o dinheiro estiver na conta, se for um casal aplicando junto, seja casado, no papel, união estável, se estiver na conta de um e os dois estão vindo para o Canadá, o oficial conta como o dinheiro dos dois, né? Aplicação, só que eu recomendo o cônjuge fazer uma cartinha, né? Porque o cônjuge também tem que fazer uma carta, é ideal que faça uma carta também dizendo por que ele quer ir para o Canadá e tal. E o cônjuge que escrever na carta que o dinheiro está disponível para os dois, né? Sem nenhum tipo de problema, né? Que se o estudante quiser usar o dinheiro, ele tem livre acesso ao dinheiro, né? Dessa forma, o oficial vai contar como um dinheiro do casal e não apenas de um deles, né? Aí nesse caso nem é sponsor, é o dinheiro mesmo do casal. Certo? E se for o caso do estudante estar vindo e o cônjuge ficar no país, isso muda na hora? Não, pode ser também. O cônjuge que vai ficar pode até, se ele vai ficar trabalhando, provavelmente, pode falar que vai ajudar com as despesas, mandando um dinheiro, né? Também tem esse tipo de sponsorship, né? O sponsorship de quem tem um bom salário, e aí você manda os olerites para provar que tem um bom salário no Brasil, e vai dizer que vai usar parte desse salário para ajudar a manter essa pessoa no exterior. A maioria dos adolescentes que vem fazer, né, cursos curtos, esse tipo de coisa, que cursos não, né, mas assim, cursos de intercâmbio, inglês, às vezes a pessoa vem te dar um ano de inglês, os pais fazem isso, né, mandam os olerites e dizem, meu filho vai ficar lá. Mas vale para adulto também, vale para college, tá? Certo? Desde que a pessoa tenha um bom rendimento. A pessoa ganha 3 mil por mês e dizer que vai ajudar a pessoa que está no exterior, o oficial não vai cair nessa, né? Mas pode usar sim, se você tiver um bom rendimento, um emprego público, etc. Você manda os olerites e vai falar, enquanto meu cônjuge estiver estudando, eu vou ajudar a manter ele, vou separar X mil por mês para enviar para ele todos os meses, né? Então o oficial sim levaria isso em conta. E prova como um vínculo, né? Então se ficar um cônjuge se só um estiver indo, usa o outro que vai ficar como um forte vínculo com o Brasil, né? E esse é o nosso segundo tópico, vínculo com o Brasil. Muita gente me pergunta, mas daí quando sai o visto eu vou ter que desfazer os vínculos, né? A pessoa vai ter que sair do emprego, se não for um emprego público que ela pode dar uma pausa, enfim. Então, entrando nesse segundo tópico da avaliação sobre o vínculo com o Brasil, o que seria o vínculo? Estudo, trabalho? Olha, pode ser várias coisas, né? Pode ser propriedade, pode ser empresa, quem tem empresa aberta, até MEI já conta como vínculo, né? Pode ser um emprego que a pessoa vai ter de volta quando voltar, ou tem a chance de ter um emprego de volta, a carta, né? Seja emprego público, que a pessoa tem licença, né? Seja empregador, já tive aplicações que o empregador escreveu uma carta falando, quando fulano, a cicrana voltar, tem o interesse de recontratá-lo, né? Inclusive porque a pessoa vai voltar ainda mais qualificada do que antes, né? Então também conta como vínculo, né? Que é empregabilidade, né? Mostrar que você tem empregabilidade no país de origem, no seu país de origem, que no caso é o Brasil, conta como vínculo. Família também conta como vínculo, né? Seus pais, irmãos, avós, você dizer sua família inteira está no Brasil, né? Ou praticamente a maioria da família está no Brasil. Então isso é um vínculo, porque, querendo ou não, um vínculo mais forte que existe, família. E você pode falar, né? Quem tem filho pode falar que os filhos são apegados aos avós, etc. Então esses são os vínculos mais fortes. Estudo, se a pessoa estiver indo fazer um mestrado de sanduíche, ela tem que voltar, né? Então isso aí é um vínculo, obviamente, gigante. Oi, pode falar. Um exemplo, se a pessoa perdeu o emprego, que eu vejo assim, eu já vi muita negativa porque eles consideram que o vínculo está muito fraco. O que você aconselharia para alguém que está desempregado e quer aplicar para um visto de estudos no Canadá? Olha, é complicado
complicado, né? Eu sempre recomendo a pessoa estar empregada para aplicar, né? Se possível. Mas não é impossível, né? A pessoa ser aprovada desempregado, né? Então, só vai ter que trabalhar um pouco mais a carta de intenção, né? Eu recomendo a pessoa, se ela está nesse caso, ela se movimentar de maneira de fazer cursos já na área que ela quer estudar no Canadá, né? Já começar a fazer cursos curtos no Brasil, online, né? Para mostrar. Ela pode dizer que está numa transição de carreira, né? Que ela está se preparando para quando voltar, pegar um cargo ainda maior do que ela tinha, né? Pode também, se possível, achar uma empresa de algum colega que diria que essa pessoa, não precisa dizer que vai contratar, mas que ateste que a formação que a pessoa vai fazer no Canadá vai aumentar mais ainda a empregabilidade dela no Brasil, né? Que seja da mesma área que a pessoa vai estudar, obviamente. Mas assim, se a pessoa tiver um histórico de empregabilidade, né, longo, ou pelo menos sólido, estar desempregado não quer dizer que necessariamente que o visto vai ser negado, né? Agora, se a pessoa nunca trabalhou na vida, aí começou a trabalhar, com 6 meses foi demitida, quer aplicar para o visto de estudo, aí vai ser complicado, né? Não sei nem como é que essa pessoa vai fazer. E uma solução que eu falo para as pessoas, e principalmente pessoas que têm empregos que dá para trabalhar como PJ, é abrir uma empresa, né? Abre uma empresa, abre um MEI, né? Hoje é tão fácil abrir um MEI, porque se você abrir um MEI, você não vai botar no formulário que você é desempregado, você vai colocar que você é self-employed, você é autônomo. Porque a pessoa autônoma não tem que estar trabalhando todo dia, né? Ela pode estar procurando contratos. Enquanto ela está procurando, ela está trabalhando, não trabalha, né? Então, eu recomendo para quem tem, por exemplo, engenheiro, advogado, psicólogo, essas profissões que geralmente você é PJ, né? Então, se você não tem uma empresa, abre uma empresa, né? E coloca lá o nome da sua empresa, aí você não vai precisar colocar que está desempregado. E você não está mentindo, porque como eu falei, o autônomo não necessariamente precisa estar trabalhando 24 horas por dia, né? Ele pode estar atrás de conseguir emprego. Ou de emprego não, contratos, né? Porque o autônomo trabalha de contratos. Então é uma maneira também de não ter que dizer que está desempregado. Essa é uma dica de ouro. Sim, sempre falo pro pessoal que aplica comigo, né? Abre a empresa, corre, abre, quanto antes melhor. Muito bem. Alguém aqui falou sobre aprovar estudante e negar o cônjuge. Eu sei que não está muito bem no assunto que a gente está, mas só para não esquecer. É possível acontecer isso? Aprovar o estudante e o cônjuge não ser aprovado? Olha, é muito raro, certo? Geralmente ou todo mundo é aprovado ou todo mundo é negado. Se o cônjuge foi negado, tinha algum problema com o cônjuge, né? Ou ele reprovou no exame médico, ou ele tem algum passado criminal, ou um processo contra ele, alguma coisa não resolvida, né? Nunca vi. Eu nunca tive nenhum caso meu desde que eu comecei, eu já ouvi falar, mas assim, nunca vi acontecer comigo. Lembrei de um caso, né, que não foi comigo, mas a pessoa fez a consultoria comigo. Vou dar esse exemplo, e é um exemplo real. A moça aplicou primeiro, eles não eram casados, aí ela aplicou, ela foi aprovado o visto. Ou eles eram casados, não lembro, que foi isso, foi em 2020. Mas enfim, aí ela estava lá em British Columbia, em Vancouver, estudando, aí o rapaz aplicou para o visto de trabalho, né? E foi negado. E aí eles me contactaram dizendo que foi negado. Eu disse, gente, pedir a TIPS, que eu não faço a mínima ideia por que diabo é que o visto foi negado, né? Aí a gente pediu a TIPS e tinha dizendo lá, sim, o motivo da carta, aquela carta genérica, era falta de fundos. Aí eu disse, não faz nem sentido, né? Porque cônjuge que vai com visto de trabalho aberto geralmente não precisa provar fundos, né? Aí, enfim, a gente pediu a TIPS e lá foi descoberto, olha que bizarro isso aí, por isso que a TIPS é tão importante. Que o pai dele tinha uma dívida, não, na verdade, ele estava com o nome sujo numa prefeitura do interior de São Paulo, né? Aí ele disse, Rafael, mas eu nunca nem morei nessa cidade, nunca nem fui nessa cidade, sei nem onde é, né? Aí depois, quando ele foi pesquisar, o cara pesquisa que tem alguma coisa errada aí. Quando ele pesquisou, o pai dele, que infelizmente já era falecido, ele tinha sido fiador do pai no aluguel de uma casa, apartamento. E o pai dele faleceu e não pagou o IPTU, coitado, tinha morrido, né? Não tinha como pagar. Só que quando a pessoa não paga, vai pro nome do fiador. Cobraram ele, ele não mora
Tava lá, o novo inquilino via a carta lá, disse não sei quem é, jogava fora a carta, eu guardava, não sei. Enfim, resumo da história, né? Ele tava com esse nome sujo com essa prefeitura do interior de São Paulo. Ele pagou, aí eu falei, cara, paga, quita a dívida, infelizmente é o jeito, pega o comprovante que você quitou a dívida e vamos reaplicar, que eu acho que aí vai dar sucesso. E dito e feito, ele pagou a dívida, que nem era tanto, pegou o comprovante da prefeitura lá, que ele tinha quitado a dívida, aplicou e o visto foi aceito, né? Então foi um caso que eu lembrei que aconteceu, né? Então, e cuidado que às vezes o consulado ele consulta o SPC e o Serasa, tá? Então, é bom não estar devendo pro SPC e nem pro Serasa, porque eles não acho que eles consultam todo mundo, acredito eu, mas eu já vi gente ser negado por estar devendo no SPC e no Serasa, porque o oficial disse, falou assim, ó, você não tá pagando nem suas contas, então como é que garante que você vai quitar lá as contas do Canadá? Ele não falou com essas palavras, né, mas deu a subentender que foi por isso, né. Até é uma dúvida que alguém falou, posso pegar dinheiro emprestado para poder comprovar dinheiro? Quer dizer, esse é exatamente o que a imigração não quer. Empréstimo você não pode, né? A não ser que seja empréstimo estudantil, específico para estudantes, né? Porque lá no site do pode sim usar empréstimo estudantil, né? Estudantil. Oi, voltei. Eu não sei se cai. Volta só um pouquinho. O que você falou? Pode ser empréstimo estudantil? Lá no site do que eles aceitam como prova de fundos, tem lá dizendo que eles aceitam empréstimo, o IRCC aceita empréstimo estudantil, que é um empréstimo específico, né, para quem vai estudar. Eu nunca vi ninguém usar, mas está lá. Então, mas assim, qualquer outro tipo de empréstimo não é aceito. O dinheiro tem que ser seu ou de alguém que está disponibilizando para você sem ser um empréstimo, né? Tá. Certo. A gente voltou uma casinha, agora a gente vai duas para frente. Então a gente falou do financeiro, falou do vínculo com o país. Outro seria histórico de viagem, né? Já me perguntaram muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, se a pessoa tem visto negado algum dia na vida nos Estados Unidos, como reverter essa situação, ou enfim, se a pessoa nunca saiu do país, ou se ela saiu e ficou ilegal, enfim. O que dizer a este ponto do histórico de viagem? Olha, o histórico de viagem internacional, ele é um fator positivo, mas ele não pode ser um fator negativo, certo? A pessoa não ter viagem para o exterior não pode contar negativamente contra ela, certo? É um fator neutro, né? Se a pessoa não tiver neutro, não pode fazer parte da decisão do oficial, segundo tem vários já julgamentos nesse sentido, na corte por juízes aqui no Canadá, e várias vezes foi dito que é um fator neutro. Se a pessoa tiver viagem para o exterior, é um fator positivo, porque mostra que ela entrou num país que não era o dela e saiu, né? Certo? Então, é um fator positivo. Se a pessoa puder, eu sempre recomendo, né? Vá ali na Argentina, vá no Uruguai, já conta como viagem internacional, né? Não precisa ser para os Estados Unidos, para a Europa, né? Então, você saiu do Brasil, né? Foi na Bolívia, o que seja, já tem histórico de viagem internacional, né? Então já conta como fator positivo. Mas não ter, né? Não quer dizer que vai ser negado. Quem teve visto negado nos Estados Unidos, ele tem que ver, né? Depende do motivo. Eles estão negando todo mundo agora, né? Pelo menos até recentemente, não sei como é que tá agora, mas está negando até funcionário público, né? Então, ter um visto negado para os Estados Unidos não quer dizer que vai ter um visto negado para o Canadá, certo? Então, tem que ver o que aconteceu, né? E tentar trabalhar os pontos negativos. Se o visto americano foi negado, deve ter tido um motivo. Então, você tem que tentar entender. Eles têm também um tipo de ATIPS lá, que se chama FOIA, se eu não me engano é FOIA, que você vê, é tipo ATIPS dos Estados Unidos. Aí você vê por que o oficial negou, né? Então peça o FOIA e vê o que é que aconteceu, né? Porque o americano negou para evitar esses mesmos problemas na aplicação canadense. Mas eu já tive cliente que foi deportado dos Estados Unidos e teve o visto canadense aprovado, né? Então tem vários fatores, né? Quem teve visto
americano negado, até recomendo fazer uma viagem para o exterior, seja na América do Sul, ou mesmo na Europa, para dar uma fortalecida, né? Para mostrar que você... Eu lembro de um casal que teve visto americano negado, eles foram para Portugal, passaram lá, sei lá, uma semana, voltaram, e depois aplicaram, o visto canadense foi aprovado. Não quer dizer que foi aprovado por causa disso, obviamente, tem nada a ver. Mas contou como um fator positivo, entendeu? Obviamente. Né? Mostrou que eles foram para um país, ficaram lá um tempo e voltaram antes do previsto, né? Antes de que o visto expirasse, por exemplo. E então o oficial vê isso como positivo, né? Mas enfim, né? Tem que ver os motivos e trabalhar isso, né? Então, se a pessoa tem um visto negado, ela está fazendo uma carta explicativa do que aconteceu naquela situação, enfim. Se ela tem que demonstrar que foi negado, como dos Estados Unidos. Não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente a pessoa explicar o que é que aconteceu, se ela souber, se não, às vezes nem citar, né? No formulário tem que falar, né? No formulário tem uma pergunta, você já teve um visto negado? Não minta, porque o Canadá, ele compartilha com os Estados Unidos tá do lado, né? A imigração, né? Exatamente. Então, se você disser que se você teve um visto americano negado e quiser mentir lá no formulário para esconder, você pode ser até banido por 5 anos do Canadá, de aplicar para vistos do Canadá. Então, não minta. Mas também você não precisa ficar remoendo, né? Lembrando o oficial toda hora. Coloca lá no formulário e às vezes também é uma tática, né? Você coloca lá no formulário e não menciona mais nenhum lugar e aí você trabalha os seus lados positivos, né? Isso no direito geralmente é muito trabalhado, né? Você falar dos lados positivos e meio que esconder o lado negativo, né? Você vai falar, mas não vai ficar tocando no assunto. Não pôr holofote. Exatamente. Também não vai ficar colocando holofote no que tá ruim, vamos colocar no que tá bom. Exatamente. Você fala no formulário e não cita mais nenhum lugar e fica só falando dos pontos positivos, o oficial às vezes nem lembra, né? Certo? Então, ele se apega, ele vai olhar o que você tá falando, né? E não vai ficar lembrando. Agora você ficar falando, eu tive visto negado, foi triste, não sei o quê, e não ficar falando dos pontos positivos, aí vai ficar, né? Aí provavelmente vai te atrapalhar mais do que ajudar. Eu só falaria na carta do visto americano se for alguma coisa que, por exemplo, eu tive um cliente que ele aplicou para a Austrália, né, nos Estados Unidos, mas enfim, ele aplicou para a Austrália, ele e a esposa foi aprovada, o dele foi negado. E aí depois eles viram que tinha sido um problema com a certidão de casamento, não lembro bem, mas depois ele aplicou de novo e foi aprovado. Então aí a gente explicou, né, porque não, ele aplicou, por falta de documentação foi negado, depois ele aplicou, foi aprovado, ele foi, morou lá um ano, saiu sem problema nenhum. Então aí a gente explica porque meio que um negócio que começa negativo terminou positivo, né? Perfeito. Certo. Perfeito. Acho que a gente pode passar para o próximo tópico, que seria a motivação do curso, né? O link do curso com a pessoa. Então, até já venho com uma dúvida aqui que eu vi de um advogado falando em fazer um curso de paralegal. E, enfim, isso assim, a gente vê muito decorrente. Os alunos que vêm para cá, eles já estão numa faixa dos 30 tralalá, 40 tralalá, não é? A gente não está falando de 20, de 18, de gente de adolescente que está escolhendo uma profissão. São pessoas que já estão com família, que já têm bagagem de experiência profissional, educacional, e muitas vezes querem mudar de profissão, e aí a gente entra na carta, né, na carta de motivação, ou às vezes a pessoa quer continuar naquela mesma área. E aí a gente tem aquela problemática, às vezes, que a pessoa já fez doutorado, pós-doutorado, e daí ela vai para o college. Então a gente tem esses dois cenários que eu queria que você comentasse. Olha, é uma das coisas que mais, acho que financeiro é o que mais nega, pelo que eu vi, né? Obviamente eu não tenho eu podia até fazer essa estatística, mas pelo que eu mais vejo, financeiro é o que mais nega. Depois vem também a escolha do curso, né? Por isso que é muito importante a pessoa escolher o curso com sabedoria, né? O que eu falo para as pessoas evitarem é fazer algo abaixo do que ela já tem, né? Se você fizer isso, você evita de ter o seu visto negado por escolha de curso, né? Se você ou fazer algo na mesma área acima do que você tem, um mestrado, uma pós. No Canadá tem muita pós, o povo não faz pós.
né? Que é o Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, ou no Quebec é o DESS, né? Que é o Diploma de Études Supérieures, e o outro S eu esqueci, mas enfim, que é uma pós, né? É como se fosse a pós no Brasil, acho que é especializei, o outro S, enfim, é DESS, né? Um S eu não lembro o que é Diploma de Estudo Superior Especializado, talvez, enfim. Então, tem pós, e o povo não faz, né? Se você é formado, sei lá, se é bacharel em alguma coisa, faz uma pós-graduate, diploma ou certificate, ou se tiver vindo para o Quebec, faz um DSS, né? Ou faz um mestrado, certo? O mestrado é mais difícil de entrar, às vezes, se for acadêmico, etc. Mas essas pós não, né? Não precisa ter, como é que fala? Não precisa achar um professor para ser teu tutor, né? Orientador, é o nome da palavra, orientador. Não precisa para fazer pós. O cara é formado em direito, quer fazer paralegal, né? Aí como é que você vai explicar isso na carta? Né? Fica meio com o cara já é advogado. É o mesmo que você falar, sei lá, a pessoa que é enfermeira tá indo fazer um curso de auxiliar de enfermagem no Canadá, né? Não faz sentido, né? Eu gosto de falar assim, se não faz sentido para você, não vai fazer sentido para o oficial, né? O que a gente... Então eu até falo assim, pode falar. Não, uma coisa que a gente tem, às vezes, em algumas áreas, como TI ou moda, enfim, é um segmento no college. Então, apesar do college ser um curso técnico que estaria abaixo de um mestrado, se você tem esse segmento, você tem como comprovar. Então, por exemplo, a pessoa fez moda e depois vai vir aqui fazer que acaba sendo um curso técnico de especialização em compra de moda. Então vai ter um outro foco, vai ser um outro aprendizado, né? E aí acaba dando para entrar como uma especialização mesmo, apesar de ser se for um complemento, né? Se não for nada, que se for algo que vai acrescentar o que você já tem na mesma área, não tem problema fazer college, né? Você falou. Por exemplo, eu tive pode falar. Oi? Não, é o que você falou, tem que fazer sentido, tem que ter coerência, né? Isso, exatamente. Eu até falo assim para alguns clientes, eu falo, pega um amigo seu, senta ele na cadeira e fala o curso que tu quer fazer não fala que é no Canadá, diz que tu vai fazer esse curso no Brasil. Tu é advogado, fala para ele que vai fazer um curso de técnico jurídico e vê se faz sentido pro cara, né? Ou para tua amiga ou pra amiga. Ele vai dizer que não faz, né? Então não vai fazer também pro oficial, certo? Tem gente que aplica e é aprovado. Eu já tive cliente que por exemplo, já tive alguns clientes contadores que fez o curso do CSM, né, que tá na moda aí, de accounting, e foi aprovado, né? Aliás, todos foram, na verdade. Mas, geralmente o pessoal que já é formado há muito tempo, né? O pessoal é formado em 2010, 2008. Aí dá para dizer que a pessoa quer se atualizar, quer aprender coisas, direito, não, contabilidade internacional, né, etc. Então, dá para dar essa focada na carta de intenção, né? Mas, ou motivação, como alguns chamam. Mas não é recomendável, né? Não é recomendável porque quando você escolhe algo que complementa, é muito mais fácil fazer a carta e faz muito mais sentido para o oficial, né? Outra coisa que você pode fazer também, que eu até recomendo, em vez de fazer um curso abaixo do que você tem, mudar completamente de área, né? Às vezes é melhor você mudar de área do que fazer algo que você já tem. Por exemplo, a pessoa que é formada em administração quer fazer business administration. Não faz sentido, né? Então, vai para outra área, escolhe outra área, né? E aí você, na carta, você foca nessa mudança, porque você quer mudar de área, ou que essa área já vai agregar com o que você já tem, né? Por exemplo, tive um cliente que ele era... Vou dar um exemplo real aqui, acho que ajuda mais. Tive um cliente que ele era diretor regional de uma multinacional, lá no Brasil, e ele queria fazer curso de TI, né? E ele é formado em administração, queria fazer curso de TI e programação. E eu disse, cara, então vamos fazer, sabe o quê? Vamos pegar o teu salário, né? A gente estava mandando os olerites dele, mostrar que tu tem um bom salário, mas não é tão bom quanto a galera de TI, né? O cara já tinha um bom salário pro padrão brasileiro. Mas aí a gente pegou, a nossa ideia na carta foi, né, comparar o salário dele, que ele já estava no auge da carreira dele, ele já era diretor regional, né? E mostrar que, mesmo assim, ele estava com um salário que na TI ainda é um pouco intermediário, que na TI ele conseguiria ir muito mais além no salarial. E a gente usou dados verdadeiros, vagas verdadeiras de emprego para provar isso na carta, e foi aprovado, sem problema, né? O oficial viu, realmente faz sentido. O cara já está há 10 anos trabalhando como diretor, o salário dele é esse, e o cara de TI está ganhando mais do que ele, o cara com 5 anos já está ganhando mais do que ele, né? Então,
você pode também fazer essa mudança de carreira, desde que também seja uma carreira que vai te levar para frente, né? E não uma carreira que você tá ganhando X e vai ganhar até menos, né? Teve uma mudança recente, né? Até postei, foi semana passada, que o IRCC atualizou lá a página para os oficiais serem menos chatos com pessoas que querem estudar e depois imigrar, né? Eu vi então, isso. E se a pessoa quer porque quer, né? Teimosa, quer fazer um curso na mesma área que ela tem, eu iria para o Dual Intent, né? O Dual Intent. Eu iria para essa parte e falaria, ó, estou fazendo esse curso porque eu quero imigrar, né? E até citaria lá a mudança lá da página do IRCC, pegaria lá o texto, o link, jogaria lá na cara do oficial, mostrando, ó, inclusive o IRCC, o próprio IRCC está dizendo que não tem problema a pessoa querer usar o estudo para imigrar. Então, estou fazendo esse curso para imigrar, porém, né, também falar como esse curso ajudaria a pessoa se ela voltar para o Brasil. Ó, mesmo que eu não consiga imigrar, quando eu voltar, esse curso vai me ajudar nisso também, mas continua sendo importante. Porque o oficial não quer ver que a pessoa está desesperada, né? Que ela quer imigrar a qualquer custo, né? Então, você tem que, mesmo que você queira imigrar e vai usar a dupla intenção, né? Que é o dual intent, você tem que mostrar que você voltaria para o Brasil e se voltar, o que é que está te esperando aqui, certo? Mas assim, a saída hoje, na minha opinião, para quem quer fazer cursos na mesma área idêntica, né, seria fazer o dual intent, né? Por exemplo, uma enfermeira que quer fazer técnico de enfermagem, eu faria, né? Faria um dual intent, né? Já fiz, inclusive, já foi aprovado sem problema. E dizendo, a área que tem altíssima demanda no Canadá, uma técnica de enfermagem no Canadá ganha mais que uma enfermeira no Brasil, aí você pega o salário, compara, o oficial vai ver, né? Etc. Então, fica também a dica de usar essa nova mudança, né, em favor do candidato, se ele precisar, se ele quiser, porque quer fazer um curso na mesma área. Mas uma dica que eu dou sempre é: fiquem de olho nas pós-graduações e no DSS, que é para quem vem para o Quebec, né? Alguém perguntou se vale para imigração, vale, da PGWP, é igual um college, tá? Certo? Dá para migrar pelo PEC Trabalho, então não muda nada, certo? Então procurem, né? Tem muitas pós-graduações interessantes que às vezes o pessoal nem olha, né? Vai direto nos diplomas e certificate. Receio, né? Exatamente. Que a gente precisa muito é que a pessoa tenha o idioma, porque não tem qualquer curso vai precisar ter idioma para conseguir fazer. O que acontece é que tem alguns cursos que exigem na hora de entrar, outros não, e aí quando a gente vai para mestrado, pós, aí realmente a pessoa já tem que ter, não desconheço algum que não peça já de cara. Não, esses pós-graduação, mestrado, precisa ter o inglês ou o francês já, pelo menos no nível intermediário, né? Porque mesmo que não pedisse, eu nem iria. Como é que a pessoa vai acompanhar as aulas? Sim. Né? Vai chegar lá, o professor não vai falar português, né? O professor nem sabe português. Não tem tecla SAP. Não tem, você vai bombar, vai reprovar a cadeira e aí vai ter que ir embora. Então, o idioma é muito importante nesse caso. A gente né? Isso. A gente tem duas perguntas aqui que eu até vou dar uma respondida, porque assim, não tem uma fórmula, né? É muito orgânico o que você está respondendo, você está dando várias dicas e exemplificando com exemplos reais, mas realmente a gente começa a ver que tem casos que colocou que era da mesma área, tem casos que pôs que não era da mesma área, que teve visto negado e visto aprovado das duas formas. Então assim, não tem uma fórmula. Não. Né? Vai depender muito do perfil da pessoa e é isso que eu acho assim, de extrema importância quando você conta com um profissional como o Rafael, porque ele vai olhar o seu perfil, né? Eu sei que tem um questionário grande de perguntas para poder entender como que é o perfil da pessoa e poder orientar para ter mais chance de acerto na hora do visto, mas lembrando que o visto depende do oficial lá para poder dar o carimbo positivo ou negativo, não depende de nenhuma outra pessoa. Mas ajuda muito alguém que está aí respirando o dia inteiro, como o Rafael, as leis, o que está acontecendo, as normas, o que mudou, vendo o caso, o que deu certo, o que não deu, né? Então, e passando para o outro ponto que a gente tem, que até foi novo, né? Essa questão de pagar a escola adiantada, o college adiantado, 6 meses, 1 ano. Uhum. Acho que isso veio pago, não foi, Rafael?
Não, sempre pôde, né, pagar. Não é obrigatório, tá? Nunca foi obrigatório, não é obrigatório. Não, mas eu digo de acelerar o processo do visto. O SDS. Isso. Entendi. Isso, SDS. Se bem que não está acelerando, não. O SDS está mais lento do que quem aplica regular, mas acho que é só temporariamente, tá? Tá. Quem quiser aplicar para o SDS tem que fazer 3 coisas, né? Tem que pagar o primeiro ano inteiro, tem que fazer um GIC, que é um GIC. É como se fosse o CDB canadense, para o pessoal entender. É um depósito bancário num banco canadense. Você tem que fazer de pelo menos $10 mil. Tem uma lista no site do governo quais são os bancos que são credenciados para você fazer. E é meio que simples, não é tão difícil. Então, pagar o primeiro ano, fazer o GIC e tem que ter o IELTS, General Academic, tanto faz, ou TEF, Canadá, com a nota pelo menos CLB 7 em tudo, né? Que é o 6 em tudo no IELTS e o B2 no francês, né? Então, você tem que ter essas 3 coisas. Também tem que fazer o exame médico upfront, tem que fazer antes, né, o exame médico, mas já recomendo todo mundo, qualquer processo já fazer antes, e traduzir o histórico, o último histórico inteiro, tá? Então, para fazer o SDS, você precisa disso. Eu já recomendo fazer isso também no regular, né? Então, eu sempre peço para a pessoa pagar o primeiro ano inteiro. Não é obrigatório, para o SDS mas para o regular não é. Mas eu recomendo, sempre pague um ano, se não puder, pelo menos um termo, porque isso vai mostrar boa fé para o oficial. Né? Isso vai mostrar que a pessoa realmente quer estudar. Né? Então, se ele vê que você já pagou um ano, ele sabe que você não está com dupla intenção, não estou falando nem de migrar, dupla intenção que eu digo de chegar lá no Canadá, nunca aparecer no college e já ir trabalhar, por exemplo. Ele sabe que você não vai fazer isso, porque se você fizer isso, você perde o dinheiro. O college não vai devolver o dinheiro. Se o visto tiver sido aprovado, né? Se o visto estiver negado, ele devolve inteiro, menos a taxa de matrícula, aí dependendo de alguns colleges, uma taxazinha a mais, né? Mas se o visto é aprovado e você não chega no Canadá e não quer aparecer no college, esquece o dinheiro, né? Então o oficial sabe disso. Então ele confia, diz, não, essa pessoa pagou um ano inteiro, um termo, ela vai estudar, né? Pelo menos na cabeça dele faz sentido que ela vai estudar, que ela não vai jogar dinheiro fora, né? Então qualquer aplicação que seja, SDS ou regular, pague o college, se possível, ajuda muito, né? Mostra boa intenção. Certo? Mas assim, o SDS, só para resumir de novo, pagar o primeiro ano inteiro, quem quiser fazer SDS, né? IELTS ou TEF, pelo menos CLB 7 em tudo, que é o intermediário plus, GIC, de pelo menos 10 mil, que são esses depósitos bancários, exame médico antecipado e traduzir o histórico só do estudante inteiro, né? Do último diploma, do diploma superior, o maior diploma, se for após, se for bacharel. Tá certo. Tá certo. O que aí a gente já entra na segunda parte, que seria falar um pouco sobre essa documentação no prazo. Então, já puxando o gancho, quanto tempo está levando o prazo de visto de estudos? Olha, surpreendentemente está levando um mês e meio para sair as respostas. Está bem consistente, né? Não mudou. Então, acredito que essa é a nova norma. Eles estão usando o Chinook, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Chinook é um software que faz uma pré-análise. Então, isso meio que facilita a vida do oficial. Tem gente que é crítico do Chinook. Uma inteligência artificial? Para poder ver? Como se fosse na verdade, é um programa, mas é feito no Excel, até onde vazou dados aí. Mas ele é bem complexo, bem feito, né? Vamos dizer assim. Então, ele já dá uma pré-analisada para o oficial, ele já diz para o oficial se essa pessoa é um aplicante forte, médio ou fraco. Ele não toma a decisão, segundo o que o RCC fala. Ele só facilita, ele só meio que dá uma peneirada na documentação e apresenta para o oficial na categoria se o cara é forte, um aplicante bom, médio ou fraco, né? Mas aí o oficial vai ver a documentação e vai ver, né? E tomar a decisão, né? Então, por estar usando o Chinook, e eu sei que eles estão usando o Chinook por causa das ATIPs, né? Que aparece lá, Chinook, blá blá blá, enfim. Então, tá mais rápido, né? Então, espero que continue assim, né? Desde dezembro que tá, um mês e meio. Que bom! Tá bem rápido, né? No máximo 2 meses, mas só quando tem algum problema na aplicação da pessoa que pede um documento extra, etc. Mas lembrando que aqui, Quebec, país à parte, a gente tem o CAC também. Fazer CAC. Então, antes de chegar, a gente tem o college,
E aí eu posso dizer com propriedade que vai de 2 semanas a 1 mês, college que demora 3 meses para ter resposta, dependendo se é concorrido ou não. Depois tem o CAC, que eu já vi de 9 dias a 2 meses. Você me confirma se também tá por aí o seu prazo? Tá 3 meses. Mas assim, acho que tá mais rápido. Eu tô vendo que os CACs saem antes de 1 mês, né? Então acho que é porque também tem a questão que tava tendo muito problema com os... Problema não, né? Mas os ucranianos estavam dando um trabalho muito extra os oficiais, tanto do DRCC como do MIF, né? Do MIFI. Mas agora acho que já deu uma acalmada, por isso que os prazos estão mais voltando à realidade, né? Então, até a próxima grande crise, né? Se Deus quiser, vai demorar bastante. Mas tá por aí, né? Então, assim, de A a Z, da pessoa aplicar para o college, fazer o CAC, se for para o Quebec, mais o visto, eu geralmente falo 6 meses para dar certeza que vai dar tempo, né? Mas que é ótimo que tá levando menos, quanto menos melhor, a pessoa já consegue se programar para poder vir para cá. Eu falo para a pessoa já garantir o college o quanto antes, né? Quando ela já decidir que quer estudar no Canadá, já marca, porque às vezes você tem um curso em mente, o curso lota, você não consegue, e aí você entra em desespero, né? Já vi acontecer, aí acaba escolhendo um curso que não tem nada a ver, só porque era o que tinha vaga, aí já começa a desandar tudo, né? Certas vezes você estava com aquele curso que faz o maior sentido em mente, aí deixou para se inscrever em cima da hora, nem em cima da hora, com 6 meses, né? Mas aí já lotou, né? Então, quem quer estudar em setembro de 2024, já é para estar fechando o college agora, não precisa fazer a documentação agora, mas já pega a sua vaga, né? Então, 6 meses para fazer uma aplicação, até 5, 4 meses, dado o novo tempo de processamento, tá ok, vai sair sem problema nenhum. Mas o college não é bom ficar deixando para a última hora, não, né? Para não acabar tendo que escolher um college que é o que tinha, né? É o que apareceu, eu vou fazer, né? Aí já começa a complicar a carta de intenção. Sim, não, e até para depois a pessoa vir aqui, porque pensa, né, quando você vem, você vai ter que ter o interesse de todo dia, é uma jornada de trabalho, os colleges são tempo integral, tirando algumas exceções, então você tá lá das 8 da manhã às 6 da tarde, né, depois tem que fazer trabalho em casa, tem que estudar para prova, tem que ir na biblioteca. Imagina você pegar uma matéria que é chata, que você não tem nenhuma vontade, né, então assim, muda muito você ter essa paixão pelo que você vai fazer, né? E como já falado antes, assim, a maioria dos estudantes vem já numa idade que já tiveram estudo, às vezes está mudando de carreira, então é uma segunda chance já que a pessoa está se dando para poder vir para cá. Então aproveita essa segunda chance, já faz uma coisa que profissionalmente vai servir, que vai ser contente, né? Que vai ser feliz, que não vai ficar infeliz estudando, depois não vai usar para nada. Então, ponto. A gente tem que achar o curso que a pessoa realmente quer e depois mandar para o Rafael, olha, ajuda aí na carta, ver quais são os pontos positivos para a pessoa conseguir fazer o curso que ela realmente gosta, né? Uhum. Sobre documentação, novamente, a questão de custo de documentação, você tem, assim, em mente? A gente tem o custo do visto, o custo do biometria. Olha, o visto é 150 visto de estudo. Quem tem cônjuge que vai trabalhar é 255, isso em dólar canadense, né? 255. Quem tem filho que vai estudar é o mesmo 150, é o mesmo do estudante adulto. E quem tem filho que não está em idade escolar é 100, né? Então, aí dependendo do número de filhos, vai aumentar esse valor. A biometria é 170 por casal, por família, na verdade. Se tiver mais filho acima de 14 anos que tem que fazer biometria, não paga mais. Esse é um valor fixo, né? Não tem como correr. O exame médico aí vai depender, já vi, acho que a média é uns R$500, pelo que eu vejo aí da maioria dos médicos. E a tradução aí não tem como saber, né? Varia, já vi de 1.000 a, sei lá, R$5.000, né? Vai depender da documentação que tem que ser traduzida. Às vezes tem gente que tem que traduzir mais, tem que traduzir menos, mas eu acho que fica nessa faixa aí, né? Se eu colocar na balança aí, deve ficar uns, sei lá, faixa de uns R$5.000 essa documentação com exame médico, né? E por aí, né? E
Deixa eu ver se tem mais algum gasto. Aí tem gente que tem que viajar, né? Infelizmente, né? Não tem VAC, que é onde se faz a biometria em todas as cidades. Também não tem médico em todas as capitais, né? Porque tem que ser os médicos credenciados IRCC. Então essas pessoas têm que colocar também aí na balança o custo da passagem e da hospedagem, né? Se não tiver parente na cidade que está indo, também às vezes tem que até ficar no hotel, né? Que é o caso de quem mora em Fortaleza. Tem um médico lá, que é o Dr. Dir, que abraça ele, que fez o meu exame quando eu morava no Brasil, ainda é ele que está lá. Mas não tem VAC, então a gente tem que ir para Recife. Né? Tá. Sobre documentação, tem a questão da tradução ter que ser juramentada, a certidão. Eu vi até uma vez você fez um post falando sobre a documentação, né? Porque às vezes não precisa, mas eu sempre indico, ver com o Rafael como que tá na questão da imigração para não ter que fazer 2 vezes. Né? Para visto de estudo, não precisa da vinculação, né? Que é a cópia do documento que o tradutor usou para traduzir, carimbado por ele, né? Só precisa da tradução simples. Mas, para a imigração, na maioria dos processos, precisa da vinculação. Tá. Então, se a pessoa vai fazer, já faz logo, porque senão ela vai ter que fazer de novo depois, ou ir atrás do cara para pedir a vinculação. Eu tive um cliente que o tradutor tinha morrido. Então, esquece, né? Ele tem que fazer de novo. As pessoas morrem, né? É uma certeza da vida que as pessoas morrem, né? E aí ele disse, não, vou pedir pro tradutor. Quando mandou e-mail, aí ninguém respondeu, ele ligou lá e aí descobriu que o cara tinha morrido. Teve que pagar de novo, né? Mas enfim, para visto de estudo não precisa da vinculação. A tradução juramentada simples, vamos dizer assim. Mas se já puder fazer uma vinculação, recomendo para poder, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos, casamento, né? Tudo isso você pode, se fizer bem feito já da primeira vez, você vai usar no estudo, na residência permanente e na cidadania, né? Uhum. Então, já faz direitinho, certo? Tudo que não tiver inglês ou francês precisa ser traduzido, né? Juramentadamente. Então, certidão de casamento, nascimento, vai mandar um comprovante de compra e venda de uma casa, de um carro, traduz também, né? A certidão de casamento tem que ser inteiro teor, tá? Porque a maioria das pessoas quando casa recebe apenas a simplificada. Em setembro do ano passado, o consulado passou a exigir do nada, sem avisar ninguém, a do inteiro teor. Então já pede inteiro teor, né? Você vai lá no cartório e pede, no mesmo cartório que casou, pede a inteiro teor digitalizada, porque ele vai te dar lá 300 opções, assim, não, porque era inteiro teor digitalizada, não precisa ter o apostilhamento de AIA, o Canadá não faz parte, da convenção de AIA, então não precisa, tá? Então, basicamente é isso. Passaporte não precisa, tá? Eu já vi gente traduzir passaporte. Passaporte já é traduzido, tá? Se você pegar lá e ler, você vai ver que tem francês e inglês, né? Então não precisa traduzir passaporte, né? Então, o diploma de mau nível do estudante, ou histórico, eu recomendo traduzir. Mesmo que você não use para o visto de estudo, o do cônjuge eu nem uso para visto de estudo. Mas quando vai precisar para fazer o ECA, vai precisar para fazer, se quiser regulamentar, então já faz também, que é algo que geralmente você vai precisar lá na frente. Se não precisar no visto de estudo, mas vai precisar depois na hora de imigrar, né? Então, basicamente é isso. Alguém está perguntando sobre o extrato bancário também, imposto de renda também precisa de tradução. Imposto de renda, recomendo fortemente, né? Todo mundo que aplica comigo, eu peço para traduzir. Já extrato bancário, se não tiver muita mudança de um mês para o outro, eu não peço para traduzir, não precisa, certo? O que é muita mudança? Sei lá, a pessoa tem, vou usar o mesmo valor, 150 mil, aí num mês tem 151, no outro 149, no outro, não precisa. Agora, se a pessoa tem 150 mil, aí no mês tem 100, no outro tem 200 mil, no outro tem 150 mil, que fica entrando, saindo dinheiro grande toda hora, aí eu peço para traduzir. O oficial entendeu lá o que é que está acontecendo, certo? Uhum. Então, essa é a regra que eu venho seguindo e, graças a Deus, vem dando certo. De novo, repetindo, se o dinheiro for uma coisa constante, não mudar muito de um mês para o outro, eu não traduzo. Se mudar muito, se tiver muitas entradas e saídas grandes, aí eu peço para traduzir. Perfeito. Ponto positivo, quer dizer, ponto negativo. Se a pessoa tem o visto negado, Rafael, o que se faz num caso desse, quando temos negativo? Primeira vez é entender, né, o que aconteceu, porque foi negado, pedir uma TIPS,
né? É muito importante, que é aquelas notas, porque a carta de negativa ela é muito genérica, ela não diz nada. É muito raso. Só tem um copia e cola que eles fazem lá. Então, pedir essa tips, né? Tem sites aí que você paga $35 e sai essa tips e você vai receber, né? Geralmente é para receber em até 30 dias, apesar de que tá demorando um pouco mais. E aí nessa tips você vai ver, o oficial vai ter escrito lá, né? E você vai, geralmente, às vezes não ajuda, mas na maioria dos casos ajuda, pelo menos é você identificar qual foi o real motivo, se foi escolha de curso, se foi dinheiro, se foi os dois, se foi falta de vínculos. E aí você trabalhar isso, né? Certo? Trabalhar. Desculpa. Trabalhar qual é o ponto fraco, né, da aplicação. E se foi dinheiro, então vamos explicar melhor, né? Se foi vínculos, vamos mostrar mais vínculo, né? Se for escolha de curso, vamos mudar curso. Eu já fiz, eu tive uma aprovação semana passada, que eu postei, que ela foi negada. Inclusive, ela estava querendo fazer o CSM, né, o accounting, e infelizmente foi negado. E aí eu falei, vamos mudar de curso, né? Foi só o curso, tinha lá na tips dela, né? Escolha de curso. Ele não falou escolha de curso, mas pelo que ele escreveu, deu pra ver que tinha sido curso que não tinha nada a ver com ela, né? E aí ela mudou para outro curso e foi aprovada. Não mudou nada na aplicação, mesma aplicação, outro curso, foi aprovado. Um que fazia mais sentido, que era uma pós, inclusive, né? Que é aquela de... Não sei nem se tu trabalha com Marie Victorin, que é aquele Financial Management Computerized, coisa assim. Mas o da HSPZ tem também, o mesmo curso, que é uma pós, só pode fazer quem já tem bacharel, né? Eu disse, o cara não tá acreditando que vai fazer um DEP, né? Então vamos pegar uma pós. Ela mudou para uma pós, que era para quem já tinha bacharel, e a gente até mostrou isso, esse curso só pode fazer quem... E tem lá no site deles dizendo, só pode fazer quem já tem 15 anos de educação, inclusive tem um bacharel ou já um college, né? E aí o oficial viu, realmente agora tá fazendo um pós, e ele aprovou, não mudou nada, só o curso, né? Então, há tips, né, pra gente descobrir o que realmente fez o visto negar, e aí depois você trabalhar o ponto fraco da negativa. E isso é uma nova aplicação? Segue a mesma aplicação? Qual o prazo de... Tem a reconsideração, né? Se o visto for negado, você pode fazer a reconsideração, que é de graça, não precisa pagar nada, é um e-mail que você dá. E você dá, não, você envia, né? Desculpa, você envia um e-mail pedindo uma reconsideração, só que eles só vão reconsiderar se tiver tido algum erro na aplicação, né? Por exemplo, você mandou um arquivo, vou dar um exemplo, né? Você mandou documento de uma casa, você tem uma casa no Brasil, e o oficial disse que não tem vínculo nenhum com o país. Ele errou. Você tem uma casa, você tem uma propriedade. E você mandou, pode ser que ele não tenha visto, acontece, os oficiais são humanos, né? Aí você vai pedir uma reconsideração dizendo, eu discordo do oficial, entendo, né? Mas eu discordo porque eu tenho um vínculo, eu tenho uma propriedade. Inclusive, eu mandei o documento da casa no documento tal, na página tal. Eles vão ver que realmente o oficial não viu, e acontece, tá, pessoal, esse tipo de caso. A oficial vai ver, é mesmo, tinha esse documento e eu não vi. Aí eles vão reconsiderar e vão reverter a negativa e vão dar o visto para a pessoa. Então, essa tem a reconsideração. Só que só quando aconteceu erros, né? Se não tiver erro na aplicação e você não concordar com o oficial, você até pode pedir a reconsideração, mas não vai dar em nada, certo? Então, geralmente é para erros de documentos que não foram vistos, ou documento que foi mal analisado, né? Então, você pode fazer essa reconsideração. Caso contrário, não dê certo, aí sim, todo novo pedido de visto tem que ser uma nova aplicação, né? Pagar tudo de novo, só não precisa fazer a biometria de novo, e se o exame médico ainda estiver válido, aí não precisa fazer outro exame médico. Né? Vale 1 ano desde a vez que é fez, então ela tem que pagar de novo as taxas consulares, né? Infelizmente. Vamos lá, acho que agora a gente já tá um pouquinho atrasado para finalizar, a gente agora tem espaço para perguntas. Eu anotando as que tinham a ver com o assunto que a gente estava falando, tá, pessoal? É que às vezes vem umas perguntas, tem até uma pessoa que está presa aí, precisando de um chaveiro no meio da live. Então, a gente agora entra para algumas perguntas que são aleatórias. Algumas que eu marquei aqui, eu só não vi de quem, mas vamos lá.
Alguém pergunta sobre a questão do dinheiro, se faz diferença a pessoa demonstrar que ela já passou o dinheiro do Brasil para alguma conta do Canadá, abrir uma conta no banco do Canadá, enfim, para demonstrar que o dinheiro não está no Brasil, está no Canadá. Se tem alguma diferença, assim, pro... Não vejo diferença, porque aceito dinheiro em qualquer lugar do mundo, desde que seja seu. Eu vejo diferença se a pessoa fizer um GIC, né, que é aquele certificado de depósito bancário, com um dos bancos credenciados de RCC, porque aí o oficial, ao você fazer um GIC, também mostra boa fé, né? Mostra que você tem, que você realmente vai estudar. Inclusive é um dos requisitos do SDS, né? Então até recomendo, até pessoas que vão aplicar normal, que não seja pelo SDS, que vai aplicar direto com o consulado canadense em São Paulo, também façam um GIC, né? Porque é um ponto positivo. Aí sim, conta positivamente. Mas se for só uma conta normal, tanto faz estar no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. Tá. Alguém está perguntando se pode reaplicar depois de quanto tempo. A pessoa teve a negativa, não tem prazo, né? Pode ser assim que ela achar que tá ideal, pode ser rapidamente, demorar. Tem que entender o que aconteceu, né? Foi negado e aplicar de novo com a mesma coisa, se não mudou nada, não. Mas a resposta, né? Já recebeu a TIP, já descobriu o que foi, ou sei lá, a pessoa perceber que faltou um arquivo, né? De dinheiro, principalmente, né? Que seria o caso. A pessoa tinha lá 3 contas bancárias, as 3 somadas tinham R$200 mil, só que ela esqueceu de mandar uma conta que tinha 100 mil. Ela, fiz besteira, vou ter que... Aí aplica, já pode aplicar de novo e bota a conta que faltou. Mas aí cada caso é um caso. Né? A Ana está perguntando, o salário do Brasil vale como prova de fundos? Só se a pessoa for continuar recebendo, né? Depois que ela for para o Canadá. Senão, não. Porque você vai parar de receber quando entrar no avião, certo? Mas se for um emprego que a pessoa vai poder trabalhar remoto, aí se a pessoa puder provar que vai poder trabalhar remotamente, eu até recomendo mandar uma carta do empregador e os olerites. Caso contrário, o salário do Brasil não conta como prova de fundos, não. Conta para provar como você conseguiu juntar o dinheiro, né? Mas para entrar no cálculo do valor necessário, não. Sim, outra pessoa tinha perguntado sobre bens, se entra no cálculo ou não. Mas o bens tá parado, né? A pessoa tem um carro, a pessoa tem uma casa, mas tá parado, isso daí não conta como... Não, quando a pessoa tem carro, eu até falo, a pessoa tem um carro, vai vender, aí eu mando a tabela FIP, mas na teoria não é para contar, mas a gente bota que é para quanto mais melhor, né? Mas eu coloco, só que eu não conto como parte do dinheiro necessário, eu só cito. Inclusive, a pessoa vai vender o carro quando se o visto for aprovado, para evitar depreciação, blá blá blá, só para dar um up, né? Mas se não é para contar como dinheiro já garantido, é só para dar um adicional. Tá. Tem que ser dinheiro líquido, tá, pessoal? Líquido. Tem que ser dinheiro que você tem acesso a... E não compra em dólar em espécie, pelo amor de Deus, tá? Eu já tive casos de gente que tava para aplicar e sai comprando em dólar em espécie. Não compre, porque é muito difícil provar dinheiro em espécie, tá? Tem que ser dinheiro em conta bancária. Pode ser em qualquer lugar do mundo, mas tem que ser conta bancária. Tá. Alguém tá falando sobre a aplicação em comprovação de fundos, mas eu acho que cai aquilo que você falou também, né? Que a pessoa consiga sacar, que não seja uma tem que aplicação. Tá. Liquidez. Vamos ver se a gente tem mais alguma outra aqui. Visto... WP. Eu acredito que as outras perguntas acabam saindo um pouco do tema, que seria de visto de turista para virar estudante, mas aí entra para outra live. Essa daqui a gente vai finalizar. Realmente por aqui a gente já está 12:30. Já pegamos o Rafael hoje aqui para dar uma geral. Se a WISE é válido, sim, é válido, tá? Não tem problema não. Você pode usar a conta da WISE sem problema nenhum. Só para responder a pessoa aí, porque muita gente está usando. Aproveitem que o dólar tá num preço interessante. Então, comprem lá na WISE. Certo. Bom, eu acho que é isso. Eu espero ter respondido todo mundo. Todo mundo. Bom, tem mais. Isso, né?
Como funciona o abatimento de salário remoto para comprovação financeira em porcentagem? Como é? E remoto. Tá, talvez. Tá, acho que eu entendi. Se a pessoa continua com o trabalho dela, porque ela vai poder continuar remotamente trabalhando aqui do Canadá, mesmo com o trabalho do Brasil. Bom, aí entra como trabalho, né? Entra como por mês ela tem X, né? Sim, se a pessoa, como eu falei, se a pessoa vai trabalhar remoto do Canadá, pega, prova, tem que provar também, né? Não é só sua palavra, né? Prova com cartas do empregador, seja, dizendo a pessoa vai sim poder continuar trabalhando remoto. Pega os olerites, né? E manda e explica na carta. Escreve, vou trabalhar remoto conforme a carta tal. Meu salário vai ser tal, vou receber X por mês, aí você faz a conversão e multiplica por 12. Então, faz parte da sua comprovação. Se for o caso, né? Porque tem gente que não pode trabalhar remoto de outros países. Tem gente que pode trabalhar remoto do Brasil, mas não pode sair, né? Enfim, cada caso. Tem muitos casos. Gente, a gente vai fechando a live. Eu vou deixar, depois que eu salvar aqui, ter certeza que salvou a live, eu coloco o contato certinho do Rafael, para quem quer agendar a consultoria de imigração, fazer o processo de visto, enfim. A gente indica bastante o Rafael. Alguém falou de consultoria educacional, bom, daí vem para cá, tá bom? Também tá aí nos contatos, vocês estão vendo aqui o Instagram. Quem quiser estudar em Quebec, em Montreal, procura a Nanda aí, que é só sucesso. Sucesso para você também. Rafael, muito obrigada pela live, muito obrigada por todo mundo que está assistindo. E dúvidas, querer agendar consultoria, enfim, tá tudo na bio. Tá bom? Obrigadão, Rafael. Um ótimo dia para você. Tenha um ótimo dia também. Tchau, pessoal. Tchau. Foi um prazer.